Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta terça-feira, dia 28 de março. Nos encaminhamos para o final deste mês bastante conturbado. Se nós podemos resumir aqui essa passagem pelo mês de março de 2023, foi a crise no setor bancário internacional. Nós tivemos os primeiros capítulos ali ao comecinho do mês e todos os desdobramentos que se deram em seguida disso. Então, todo o mercado internacional ainda muito balançado por conta do sistema financeiro internacional, então muito receoso ainda com a renda variável, especificamente com as instituições financeiras globais. Esse é o cenário total e, claro, também aglomerado a uma situação macroeconômica não tão confortável para os principais mercados do planeta. Então nós temos as bolsas europeias ainda com receio do que pode ser da economia europeia daqui em diante. Nós temos Christine Lagarde dizendo que a inflação é uma grande preocupação e que deve continuar com esse ritmo de aumento de juros. Lembrando, nós tivemos 50 pontos base de aumento no intervalo dos juros lá na Europa já nessa reunião do mês de março e devemos também ter um novo aumento na próxima reunião, pelo menos essa é a expectativa do mercado. Então, juros apertando ao redor de todo o planeta, a inflação ainda preocupando e, claro, são os grandes temas que nós debatemos todos os dias no mercado financeiro, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. O Federal Reserve também preocupado com essa questão da inflação, tem de conter ali tanto esse movimento inflacionário, mas também essa quebradeira dos bancos e instituições financeiras bem grandes lá nos Estados Unidos, então tentando equilibrar essa balança. No Brasil, o caso não é diferente, nós temos o Banco Central tentando controlar o avanço acionário, seu principal mandato, tem mandato também sobre o emprego, mas está sendo aplicado aos poucos. Principal discussão para o Banco Central, principal objetivo é trazer a inflação para dentro da meta, que é bem baixa, segundo alguns especialistas. Então estamos bem além do permitido, é o terceiro ano consecutivo que não conseguimos bater a meta de inflação, então grande preocupação. Isso foi demonstrado hoje na divulgação da ata do Copom. Nós sempre levantamos a importância desses comunicados e o mercado está com o olho especialmente atento a essas divulgações por conta, claro, da disputa entre Banco Central, principal instituição financeira que cuida da política monetária brasileira, e também o Executivo Nacional. E aí colocam-se as figuras do ministro de Minas e Energia, coloca a figura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que já chegaram a discutir a viabilidade dessa política econômica que está sendo aplicada com juros a 13,75%. Caso é que hoje nós tivemos a divulgação da ata, é uma ata bem dura, não teve um alívio em relação à última divulgação, em relação à divulgação da quarta-feira passada. Nós temos um Banco Central ponderando que realmente essas medidas, tanto do pacote econômico proposto pelo ministro Fernando Haddad, mas também essa especulação sobre o arcabouço fiscal, elas são importantes para uma saúde fiscal do Brasil. Isso pode sim arrefecer o movimento inflacionário brasileiro. No entanto, é muito difícil precificar isso no momento, não deixou clara nenhuma intenção de corte de juros, pelo menos para o curto prazo, e reiterou essa questão dizendo que é de suma importância que a política monetária e a política fiscal elas estejam em sintonia para não gerar ruídos e não prejudicar esse processo de queda da inflação. Então, comunicado duro, criticou essa disputa entre política fiscal, política econômica, essa não apresentação, pelo menos de imediato, de grandes pacotes para aumentar a saúde financeira do Brasil, do nosso país, dos caixas aqui da nossa União. Então, foi um comunicado em linha com o que nós esperávamos, em linha com o que foi apresentado na quarta-feira passada, no entanto, com algumas provocações ali para toda essa discussão envolvendo o anúncio do arcabouço fiscal, que deve ser feito ainda nesta semana, e também o pacote econômico divulgado por Fernando Haddad, proposto por Fernando Haddad. Muito se cobra do Banco Central para que leve essas questões em consideração, mas a instituição ela prefere aguardar para que elas sejam aplicadas, para que elas sejam mensuradas, quais serão os impactos dessas medidas e sejam devidamente aprovadas
nas casas legislativas. Então, por enquanto, sem perspectiva de corte de juros aqui no Brasil, devemos continuar com os 13,75% e, claro, como já é dito, há algumas divulgações, há algumas tomadas de decisão, algumas reuniões do Copom, se o ambiente piorar, nós podemos ter um juro ainda maior aqui no país. Então, além de não dar essa possibilidade de corte de juros, sempre pondera que o cenário é muito importante de ser analisado para uma possível nova incursão ali, um possível novo aumento dos juros no país. Então essa é a situação. Principal notícia de hoje é, claro, esse comunicado do Copom. Nós temos alguns outros detalhes a serem abordados aqui no Brasil, mas claro, nós funcionamos à parte de todo o restante do mundo. Neste momento, Ibovespa subindo 1,65%, conseguiu recuperar os 100 mil pontos, agora 101.314. Então voltamos à faixa do 101, testamos os 96, 97, 98, não conseguimos segurar esse valor lá embaixo, que é uma boa notícia, é claro, para quem está posicionado em Ibov, e voltamos aos 101 mil pontos, mas lembramos que isso é muito abaixo do que nós negociávamos ao final de 2022. 9% aí de queda é o que estava sendo observado ontem e hoje 7,70% de queda. Então reduzimos um pouco essa queda aglutinada no ano de 2023, mas ainda perdemos valor para o principal índice acionário aqui brasileiro. E o restante do mundo, claro, segue descolado do Brasil, ou será que é o Brasil descolado do restante do mundo? Nós temos um movimento de certa estabilidade para as bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, bolsa que funciona praticamente em paridade de horários aqui com a nossa bolsa do Brasil, nós temos 0,12% de alta para Dow Jones, é o único grande índice dos Estados Unidos que segura esse poder de compra, que segura esse valor positivo de variação no dia de hoje. Nasdaq e S&P 500 caem com um pouco mais de intensidade para a Nasdaq, claro, 0,76% de queda para a bolsa que abriga alguns ativos voltados à tecnologia, e também temos S&P 500 perdendo 0,2%. Para a Europa, como eu mencionava, também de certa forma patamar de estabilidade, 0,17% de alta para a FTSE, nós temos 0,09% de alta para a DAX, que é o principal índice acionário alemão e um dos principais, se não o principal índice acionário da Europa, nós temos 0,09% de alta para a DAX. Índice Eurostoxx 0,09% também em estabilidade, segurando os seus valores nessa terça-feira, e CAC 40, 0,14% de alta. Então nós temos movimento de estabilidade tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia, para esses países que formam ali esse bloco, e a gente coloca, claro, o Reino Unido junto porque está no mesmo continente, mas não faz mais parte da União Europeia. Já na Ásia nós temos, claro, alguns movimentos sem definição, sem uma direção bem definida. Nikkei 225, 0,15% de alta, principal o índice acionário japonês está ganhando um pouquinho de valor, mas praticamente em estabilidade com o fechamento de ontem. Então, 0,15% de alta. Xangai, 0,19%. Então, a China perdendo valor para o índice de Xangai, 0,19% de queda. SZSE Component também referente ao mercado chinês, 0,72% de queda. Nós temos Hang Seng, que por sua natureza é uma bolsa, é um índice acionário mais volátil do que o restante do continente asiático, 1,11% de alta, ou seja, ganhando muito mais valor do que Nikkei e em contramão com a China. E nós temos Taiwan, 0,81% de queda. Então, pode ver que está bem salteado, não tem uma direção definida. Essas bolsas elas estão funcionando ali por dinâmicas próprias, sem um movimento conjunto de todo o continente. KOSPI na Coreia ganha mais valor, 1,07% de alta para a KOSPI. Então, é uma alta bem significativa para esse índice que se descola também um pouquinho do restante do continente asiático. Para as nossas bolsas internacionais, acho que essas sejam as principais informações. Ainda monitoramos a questão do Deutsche Bank na Alemanha, o auxílio estatal, o auxílio das instituições ali que garantem o funcionamento do setor bancário, ele deve ter o seu efeito ali imediato. No entanto, será que esse efeito ele vai ser suficiente para conter essa crise no maior banco alemão? Nós também acompanhamos ali algumas falas de membros do Federal Reserve, de membros do Comitê de Política Monetária do Fed, que devem dar alguns indícios ou não do que pode ser feito nas próximas reuniões. Segundo o CME Group, nós temos já uma previsão de 100%, ou seja, o mercado está em peso apostando em uma manutenção dos juros. Até lá, daqui 45 dias, a gente pode esperar, claro, que
essa decisão ela seja afetada pelo cenário que vai se desenhar nesse ínterim. Então teremos divulgação de relatórios de empregos, teremos divulgações de inflação e essas divulgações especificamente elas devem impactar a tomada de decisão na próxima reunião. No entanto, para este momento, logo após a divulgação da nova política monetária para os Estados Unidos, um aumento de 25 pontos base no intervalo de juros, nós temos o mercado precificando em peso, apostando em peso em uma manutenção para os juros nos Estados Unidos. E claro, nós trazemos essa discussão aqui para o Brasil e inclusive colocando alguns ativos aqui na jogada. Quem são os principais ativos que puxam o valor do nosso Ibovespa para cima? Aqui eu vou falar primeiro em número de variação, então em percentual de variação positiva ou negativa. Depois eu trago o mapa de volume, que é quem realmente faz peso para o Ibovespa. Nós temos a Apvida, olha só, o ativo ganhando 19,82%, saltando, ganhando muito valor no dia de hoje. Sempre chamo a atenção. Embora nós tenhamos uma oscilação muito forte no intradiário, no mensal nós temos 40% de queda para a Apvida, ou seja, caiu bastante agora, se recupera. E no anual, 47,64% de queda. Todo esse movimento negativo praticamente aqui dedicado apenas ao mês de março, depois da divulgação dos seus resultados. Nós tivemos uma revisão para baixo das expectativas de margem, do guidance promovido pela companhia. O mercado não gostou nada, está bastante endividado, bastante alavancado. Então, a Apvida sofreu bastante, 19,82%, 40% de queda no mês. Hoje ganha bastante valor com a família controladora, promovendo liquidez para o ativo. O mercado gostou bastante dessa ação e está, claro, compensando essas fortes quedas do mês. Ainda em patamar negativo no agregado do mês, eu sempre ressalto isso. Embora nós tenhamos aí uma forte alta na variação intradiária, no mês ainda perdemos valor. Braskem também continua disparando, 7,11% de alta. Olha só, Braskem novamente entre as maiores altas do dia e eu destaco, claro, a ausência de notícias sobre as operações da companhia, mas notícias políticas que podem sim impactar os investidores. Então 7,11% de alta no dia de hoje. Ontem nós tivemos mais de 3% de alta e na sexta-feira 7,33% de alta. Então são 3 dias consecutivos de forte alta para o ativo, depois de Jean Paul Prats, que é o CEO, que é o presidente da Petrobras, dizer que não só não venderiam a participação na Braskem, mas aumentariam a sua posição. As duas companhias já vieram a mercado, já emitiram comunicados dizendo que nada mudou no processo de desinvestimento da Braskem e que para que isso aconteça tem de passar essa discussão pelos conselhos, tem que ser avaliado a formação de portfólio da Petrobras. Então, as duas companhias tentaram acalmar a situação. No entanto, a fala do presidente foi definitiva e nós temos, claro, o ativo ganhando bastante valor nesse finalzinho de mês e já agregando aqui, ó, 11% de alta na variação semanal, entre ontem e hoje. No mês, ainda perde 1,24% de valor. Então, Braskem, embora tenha esses 3 dias dourados aqui para o seu ativo, o mês ainda está pesando um pouquinho e ainda temos uma oscilação negativa para o ativo de Braskem, que, como eu mencionava, está sendo impactado por uma fala de Jean Paul Prats, que é o atual presidente da Petrobras, que diz que pode aumentar a posição da Petrobras na participação aqui no capital da Braskem. Então isso foi definitivo para esse movimento muito forte de alta no mercado e, claro, está pesando para o ativo para cima. Será que se a gente tiver um novo capítulo, Jean Paul Prats voltando atrás, falando que não, isso é besteira, a gente vai realmente desinvestir a Braskem? Será que cai tudo de novo? Será que vai devolver todas essas altas? Para mim parece um movimento de euforia do mercado que estava esperando notícias positivas para o ativo de Braskem, que há muito tempo perdia bastante valor. Então perdeu. Primeira notícia positiva, notícia que animou o investidor, aí dispara um pouquinho, recupera parte dessas perdas. No entanto, se nós tivermos, claro, uma frustração dessa perspectiva de aumento de posição da Petrobras na Braskem, a gente pode ver um movimento contrário, o ativo novamente perdendo valor e buscando aquelas mínimas que negociava há pouco tempo atrás. Elet 13 e Elet 6 também aqui presentes nas nossas maiores altas, Pecar, Lojas Renner, Localweb, SLC Agrícola, tem bastante ativo salteado por aqui, mas claro, do nosso lado negativo também tem gente que oscila bem e perde bastante valor, no caso a Redditor, 6,14% de queda para a Redditor,
divulgou seus resultados ao fechamento do mercado de ontem. Parece que o mercado não gostou nada desses resultados. Setor de saúde, como um todo, bastante pressionado. As operações bem pressionadas, a inflação médica também pegando pesado com esses ativos. Redditor, 6% de queda, está bem correlacionada, claro, com a Apvida. Então, tem ligação direta entre os dois ativos. Cash 3 Melios novamente entre as maiores quedas. Esse ativo é um ativo bem volátil. Se nós tivermos, claro, a oportunidade de abrir o mapa depois do nosso intervalo, vocês vão ver que Cash 3 ou ganha muito valor ou perde muito valor, sempre oscilando bastante. Nós temos essa venda do setor de Bankless, da operação toda de serviços bancários da Cash 3 para o Banco Votorantim como opção de compra até 2024. Então, ela se desprendeu desse peso que tinha nas suas operações. Os resultados animaram o mercado, no entanto, o ativo volta a cair. JBS, MRV e EZTEC formam o restante aqui dos ativos que estão em patamar negativo no dia de hoje. EZTEC e MRV se destacaram muito positivamente com aquele programa da Prefeitura de São Paulo, Pode Entrar, e agora devolvem todo esse valor. O setor bem pressionado, é difícil investir em construção civil no setor imobiliário aqui no Brasil, porque essas companhias, por todo o cenário, ainda encontram bastante dificuldade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu trago aqui a Alex André, especialista em investimentos da Sarinvest, para a gente bater um papo sobre alguns ativos, inclusive Ânima, que não está nada animada no dia de hoje. Fora o trocadilho, claro, depois a gente traz as informações, mas claro, após o nosso anúncio comercial. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta com a atualização de mercado de meio de dia. Eu quero, claro, deixar o meu abraço a todos que estão passando aqui no nosso chat, deixando as suas contribuições. Tem o Alex por aqui, o Sérgio Rocha, olha só, Alexandre, que está no nosso switcher aqui, voltou para casa ontem de Uber. Será que isso aconteceu, esse grande evento? Eu quero essas informações depois, porque eu estava acompanhando essa programação do A Hora do Trader com o Rafael Mazzelli durante a tarde de ontem. E, claro, o Alexandre estava ali, eu falei, caraca, como é que eu vou voltar para casa? O Sérgio Rocha participou, mandou um alô aqui pro Alexandre também. Quero saber da história depois, hein, Ale? O pessoal que tá no nosso switcher aqui, depois eu quero saber o complemento dessa jornada de Alexandre de volta para casa. Nós temos o Paulo Roberto também mandando as suas contribuições. Tem o Alex, como eu mencionava, o Regis Andrade está sempre por aqui, o Roberto New York, olha só, tem presença internacional, será? Na nossa programação. Um abraço para todos vocês, é sempre um prazer tê-los aqui acompanhando o BMC Stock, mas também todo o restante da nossa programação, que é bem extensa, tem conteúdo aqui para todos os gostos, para quem quer acompanhar um pouco sobre investimentos, mercado financeiro e economia. Alex André, especialista em investimentos da Sarinvest, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu já olhei para o mapa aqui porque me deu um susto, tomei um susto. Olhei para os resultados de Ânima, falei, vai dar ruim isso aqui, não vai ser legal, o mercado não vai gostar. E não é que não gostou mesmo,
14,50% de queda para o ativo no dia de hoje. E essa é a variação intradiária do ativo. Abriu com gap aqui, um pequeno gap, é verdade, mas a gente ainda um pequeno gap nada. Abriu com baita de um gap aqui de oscilação negativa e continua esse movimento negativo. 14,80, R$ 2,82. Para quem falar, eu escutei muito da minha avó durante toda a minha vida. Gabriel, educação é o melhor investimento. Será que é mesmo, Alex André? Não está aparecendo, pelo menos no dia de hoje aqui, olhando para ânimo. Ótimo trocadilho, Gabriel. Sempre prazer falar contigo. A questão de ânimo, eu acho que, olhando o resultado de ânimo em outras empresas, ela já enxergou que daqui, acho que o recado que assustou. A administração da companhia disse, olha, a gente está enxugando, a gente está vendo linha nativa, a gente está preparado para um ambiente macro mais desafiador, mas olhando para o trimestre, teve expansão de margem, né? Não tanto assim, mas teve uma expansão de margem de EBITDA, o SG&A subindo um pouco mais de quase 10%, não surpreendeu tão negativamente assim, a companhia, olhando o bottom line, né, reverteu um prejuízo, dando um lucro de R$200 milhões, mas assim, na linha geral, eu acho que o mercado não está comprando esse resultado, o mercado está comprando um cenário de educação como um todo. Se olhar na base de alunos, a gente está falando de uma base que praticamente não cresceu. Então a gente vê uma dificuldade muito grande de adição líquida de alunos, né, de manutenção de margem. Então, né, a própria base de ativos, né, precisa diminuir, né, quando a gente fala de campus. E a companhia, não só ela, mas todas as companhias estão mais focadas no ensino híbrido, no ensino à distância, onde tem um ticket médio menor, né, onde pode ser mais resiliente no cenário de crise e melhor margem. Né? Acho que essa é a leitura que todas as companhias estão fazendo, também apostando em cursos livres, cursos de extensão. Essa é a mensagem que a companhia quer passar, não só a própria Ânima, mas ela opera muito bem seus ativos, já enxergou que o cenário nesse ano vai ser desafiador, depende de juros, mas eles falaram também que estão na espera, né, caso seja uma opcionalidade ali, a questão do novo FIES, que isso pode ajudar também todo o setor de educação. Então, por hora, Gabriel, a gente não tem arcabouço, né, não tem visão fiscal, a gente tem inadimplência recorde no Brasil, a gente vê juros mais altos. Tudo isso é uma combinação macroeconômica que o Brasil vai ser muito difícil para operar setor de educação aqui no Brasil, para quem investe, para quem realmente está no dia a dia na economia real, mas olhando o cenário, né, de arcabouço, leitura de inflação um pouco mais ancorada, a gente pode ter uma leitura para investimentos em setor de educação um pouco mais sustentável, mas, ao meu ver, né, olhando Ânima e outras empresas do setor, eu vejo essa queda como exagerada, né, se você até comparar com pandemia, né, escolas, faculdades fechadas, você pegar a cotação e, Gabriel, jogar na tela, comparar com pandemia, o preço de agora, você vê que realmente é um grande exagero. Não vou dizer que não vai cair mais, não tem como a gente cravar aqui, mas que realmente 15% num dia, né, que a companhia realmente, ao meu ver, o resultado não foi tão horroroso assim, né, acho que o resultado foi neutro, não seria acho que o mercado está muito mais emocional agora, Gabriel, na minha opinião. Maravilha. E aí você mencionou essa questão do FIES. Muito se falava em educação como parte do kit Lula dos investidores. Não, isso aqui vai fazer parte do kit Lula, é construção, educação, e tinha alguns outros setores, segmentos ali naquelas conversas que tínhamos no ano passado, à época das discussões sobre a eleição. Tinha o kit Bolsonaro, o kit Lula. Para o segundo turno, os investidores estavam tentando balizar ali quais seriam as oportunidades criadas e quais seriam ali as dificuldades encontradas em cada uma dessas possibilidades aí de governo. Não tá muito se desenvolvendo essa grande tese. Educação está caindo bastante, a gente tem construção também perdendo bastante valor, alguns ativos mais voltados também à baixa renda, mesmo com esses incentivos da volta do Minha Casa da Minha Vida, ali aquele foco na faixa 1, faixa 2 até para as construções, parece que não está se desenvolvendo bem. Esse FIES, essa possibilidade do retorno do FIES, ela é suficiente para retomar a expectativa positiva dos investidores, ou esse ano de 2023, pelo menos para a educação, pode ser um ano perdido? O que a gente deve esperar, claro, também é uma outra pergunta, para esse primeiro trimestre, que é o mais importante da educação para essas companhias, para que reacenda esse ânimo. Se a gente tiver um primeiro trimestre morno, sem muitas novidades, você acha que vai ser um ano perdido também para a educação, Alex André? Não vou dizer, assim, para investimentos, acho que tem uma questão operacional, que realmente pode ser, grande parte pode ter passado, mas eu digo em relação ao preço de tela, que realmente é o preço dos ativos, né? Então agora está totalmente descasado porque o mercado está muito desacreditado. Acredito que esse gap possa fechar mais, nem apesar do número operacional aqui. Claro, se vier positivo, isso ajuda muito mais, né, num argumento para o fundamento do ativo, dos papéis de educação. Mas eu acredito que o preço de tela, né, ele está realmente precificando um cenário horroroso. Não só para a Ânima, mas para todos os ativos, isso é normal. Basta ler os relatórios de seu side, basta conversar com o buy side.
você vai observar que ninguém está comprando o setor de educação. Eu não vi ninguém na Faria Lima que eu tenho conversado, tem posição, tem gente que tem posição, mas não está aumentando posição, que está otimista com o setor de educação. Tá? Isso eu tenho visto num consenso, eu não tenho visto ninguém falando agora eu estou aumentando minha posição, estou enchendo a mão aqui de educação, independentemente de qual ativo. Então, eu acredito que o macro ele vai ditar muito esse fechamento de gap, assim como o varejo, assim como outros setores também. Mas, claro, Gabriel, olhando operacionalmente, né, as companhias que estão fazendo a lição de casa, Vide Anima, né, a própria Cogna também está se achando no meio do caminho ali, ela tem feito seu trabalho, então isso, o mercado vai começar a precificar de fato como a companhia deva ser precificada, não na sua totalidade, mas em grande parte, né, ou seja, aos poucos, à medida que o macro vai entregando, né, tanto linha de inflação, a gente tem visto serviço subindo muito forte, então isso impacta também na linha geral em relação a mensalidades, né, capacidade, né, de estudos, então a gente vê muito grande nesse ponto. Então acho que é um cenário que a gente tem que colocar aqui na tela. Acho que todo mundo que começa a olhar um pouco mais para o macro, a gente tem que ter um pouco de atenção e observar. A partir desse momento que a gente tem uma leitura de âmbito fiscal mais clara, aí sim, Gabriel, setor de educação pode ser aí uma das preferências aí dos investidores e a gente pode ver aí como destaque. Lembrando, nós tivemos a divulgação recente do IPCA para fevereiro, 0,84% de alta, veio acima das expectativas, e um dos segmentos que puxou essa alta foi justamente o setor de educação com reajuste das mensalidades. Muito obrigado, Alex André, seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Stock, agradeço pelas contribuições de hoje. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer falar contigo. Maravilha, último giro de mercado, nós temos Anima, como eu mencionava, 14,50% de queda, e voltando aqui em alguns ativos, se o meu mapa me permitir, eu creio que não, voltamos à tecnologia rudimentar do mouse, o mouse retomando aqui. Parece telefone de escada, né, rapaziada? A gente não usa mais mouse, pelo menos por aqui. O touch tomou conta de todos os aparelhos. Nós estamos aqui apresentando, para quem não conhece, o mouse por aqui, ó. 1,87% de alta para o ativo, para a Ibovespa, para o principal índice acionário brasileiro. Como eu mencionava, 105.534 pontos. Voltamos acima dos 100 mil pontos. No agregado anual, 7,47% de queda para o Ibovespa. Para o dólar futuro, nós temos uma negociação em patamar negativo, 0,89% de queda. No ano, 4% de queda para os contratos negociados, claro, para o dólar futuro. Neste momento, R$ 5,15, 5,158. Principais destaques positivos, Apivida, Qualicorp e Braskem. Do lado negativo, nós temos, claro, Redditor, Caixa 3, que é o Melius e JBS são os principais destaques até o momento. Eu volto, claro, no fechamento do mercado, trazendo todas as notícias que impactaram o mercado no dia de hoje. A gente deve ter uma decisão sobre o teto dos juros consignados aqui no Brasil, para os empréstimos consignados. Vai ter bastante coisa em discussão e, claro, voltamos às 4 horas da tarde com o Top News, com todos esses desdobramentos. A partir de agora, depois do nosso intervalo comercial, temos BMC Market chegando na hora. Então, Alexandre Cabral, Felipe Nascimento e Alan Gani estarão aqui para discutir os principais temas do dia. Um abraço para todos, vejo vocês no Top News. Tchau, tchau.